lá. Sabe, aprender gramática pode ser muito parecido com, sei lá, entender o elenco de uma peça de teatro. É isso mesmo. Cada palavra tem um papel específico, uma função que ajuda a contar a história. E hoje a gente vai conhecer justamente os atores principais que montam esse espetáculo que é uma frase em português. Então, vamos lá. Como é que pode, né? Palavras que sozinhas parecem tão simples, como é que elas se juntam para criar um significado, uma ideia completa? Pois é, se a gente pensar que uma frase é uma peça de teatro, então chegou a hora de conhecer os atores que fazem o show acontecer de verdade. Bom, para começar, toda peça que se preze tem que ter uma estrela, certo? O personagem principal. Na nossa frase, esse papel importantíssimo é do substantivo. É ele que está no centro de tudo, é ao redor dele que a ação se desenrola. E a função dele é bem direta, dar nome às coisas. Pensa assim, o substantivo é tipo etiqueta que a gente cola para identificar tudo o que existe ao nosso redor. É aquela palavrinha que responde à pergunta, o que é isso? Olha só alguns exemplos bem simples. Caderno, um objeto. Fadas, um ser. Cidade, um lugar. Todas essas palavras são substantivos. São os protagonistas de uma história que a gente poderia contar. E o mais legal é que essa nossa estrela principal é super versátil. É um ator que se adapta à cena, sabe? Ele pode mudar de forma, aparecendo no singular ou no plural, e pode ter um gênero, masculino ou feminino. Ok, vamos seguir em frente. Toda estrela, para brilhar de verdade no palco, precisa do quê? De um holofote, certo? Pois bem, na nossa peça gramatical, esse holofote tem nome, é o artigo. É ele que vai iluminar o nosso substantivo. E a função dele é bem clara. Ele define, ele especifica. Pensa bem, sem o artigo, o substantivo fica meio perdido, meio genérico. Mas quando o artigo entra em cena, pronto, a atenção toda se volta para um personagem específico no palco. Esse exemplo aqui deixa isso claríssimo. Se eu falo cidade, pode ser qualquer cidade do mundo, fica vago. Mas no momento em que eu digo a cidade, o holofote acende e ilumina uma cidade específica, aquela sobre a qual a gente está falando. Parece um detalhe, né? Mas é uma diferença com um poder enorme. E olha aí, esses são os nossos holofotes. A gente tem os definidos, que são o O e o A, para quando o personagem já é conhecido, já é específico. E tem também os indefinidos, um e uma, que a gente usa quando o personagem ainda não foi apresentado direito para o público, é um personagem qualquer. Beleza, então já temos a estrela e o holofote. Mas e se a nossa estrela precisar, sei lá, sair de cena rapidinho para trocar de roupa? É aí que entra o substituto, o dublê de ação, o pronome. Ele é o cara da eficiência. A missão dele? Evitar a repetição. Já pensou que chato seria se a gente ficasse chamando a estrela pelo nome o tempo todo, em toda a santa frase? O pronome entra justamente para isso, para deixar o texto mais ágil, mais fluido e garantir que a nossa peça não fique cansativa. Vamos montar uma cena bem simples aqui. A nossa estrela é a fada e o cenário é a cidade. Reparou? Os dois são substantivos e cada um tá lá, bonitinho, iluminado pelo seu artigo. Agora a questão é, se a gente quiser continuar a história, falando da fada e da cidade, como é que faz para não ficar repetindo a fada e a cidade sem parar? É exatamente nesse momento que o nosso ator substituto entra para brilhar. E pronto, simples assim. Ela entra no lugar de a fada e dela passa a se referir à cidade. A frase ficou mais curta, muito mais ágil e, o mais importante, o sentido continua exatamente o mesmo. Isso é a mágica do pronome. Muito bem, agora que a gente já conhece os 3 atores principais do nosso elenco, que tal juntar todo mundo para montar uma cena completa? Vamos ver como eles interagem na prática, do começo ao fim. Olha só que interessante o processo. Primeiro a gente escolhe a estrela, fada. Depois acendemos o holofote nela, a fada. Agora vamos dar uma ação para ela. A fada leu o caderno. E para fechar com chave de ouro, deixando a coisa toda mais elegante, a gente chama os substitutos. Ela o lê. Vê só? Cada peça se encaixando perfeitamente no seu lugar. Então, para resumir a ópera, os substantivos dão nome aos personagens e às coisas. Os artigos colocam um holofote neles, deixando tudo bem específico. E os pronomes entram para garantir que a peça continue, que o texto flua, sem aquelas repetições que deixem tudo monótono. E com isso, a gente fecha o primeiro ato da nossa peça.
Já conhecemos os protagonistas, né? Mas a gente sabe que toda grande produção tem muitos outros papéis. Tem aqueles que descrevem a ação, os que conectam uma cena na outra. Então fica a pergunta no ar. Quem serão os próximos atores a entrar nesse palco?